Fala, Sênior, seja bem-vindo a mais um Extracapitular Podcast, o seu podcast da Alumni Brasil e também da Ordem Demolei Internacional. Hoje estamos aqui para viajar o mundo e falar sobre quem faz o intercâmbio, essa troca aí que alguns já fizeram, outros querem ir. E eu ainda não tenho a grana para isso, estou juntando, mas estou aqui com Matheus Bandeira, que foi para lá e vai contar pra gente como é que foi. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu amigo. E você, como vai? Tudo bem. E estamos aqui com o PJ, que não foi ainda, mas vai. Isso Aê. aí. E pessoal, vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre como é essa experiência. Você que tem essa vontade de viajar para fora, fazer um intercâmbio, é uma coisa impossível? Como se programar para isso? Quais são as dificuldades? Tudo isso a gente vai descobrir no Extra Capitular de hoje, depois da vinheta. Bem, e você que quiser participar do nosso Extracapitular Podcast, já sabe como fazer, né? Só ir lá no Instagram, @DemoleiAlumniBrasil e mandar um direct lá com a sua sugestão, a sua crítica, a sua ideia, temas aqui pro nosso programa, o que você quer ver no Extracapitular Podcast. Também você pode mandar sua mensagem lá no Facebook. Estamos em todas as redes sociais, Spotify, Facebook, YouTube, Deezer, estamos à disposição de vocês. E o TikTok também, né? O TikTok aí que cresceu muito nos últimos anos, a gente não poderia estar fora do TikTok. LinkedIn também. Então, enfim, nós estamos aí acessíveis em todas as redes sociais. Basta você pesquisar Demolei Alumni Brasil e mandar a sua mensagem, o seu recado, para a gente poder falar aqui na palavra ao bem do cast. É isso aí. E vamos fazer o jabazinho nosso de cada dia. Falar desse estúdio maravilhoso que nos acolhe aqui, que é nosso parceiro desde o nosso primeiro episódio. O famoso Estúdio Leste, Desde o localizado... piloto, né? Desde o piloto. Você vê. Localizado aqui no belíssimo bairro Santa Teresa, aqui em BH. Tradicionalíssimo bairro. Pessoal, vocês que têm interesse em fazer alguma espécie de produção audiovisual aqui na região de Belo Horizonte, da grande BH, por favor, entrar em contato com o nosso irmão Cadinho, com o nosso tio Iraê, que são os proprietários aqui desse estúdio, lá pelo Instagram deles, @estúdio.leste. Muito bom. E agora, na reta final do Extracapitular Podcast da sua Alumni, estamos aqui para falar de intercâmbio. Mas antes disso, se você tem um tema que você quer ver aqui, mande aí nos comentários que a gente vai analisar com carinho, tá? Para gravar nos próximos. É isso aí. Mas enfim, como que é, primeiro de tudo, o que é intercâmbio, Bandeira? Você que é mais culto, cara, tem até um suéter aí. Eu, sinceramente, creio que o pessoal de casa, às vezes, houve intercâmbio, mas o que é de fato um intercâmbio, né? Na verdade, Igor, assim, antigamente existia apenas uma modalidade de intercâmbio que era realmente uma troca, né? O que o pessoal às vezes conhece e lembra desse esquema era quando ia uma pessoa para lá e vinha uma pessoa de lá para cá, né? Independentemente de onde fosse esse lá, né? E esse cá. Mas, então, realmente era um exchange, né? Agora, hoje em dia, existem diversos tipos, né? Existem os intercâmbios que são feitos com jovens, né? Ainda na época da high school, né? Então, o jovem vai para um outro país, vai ter uma experiência numa escola, vai conviver em uma família. Existem intercâmbios que você faz e convive no ambiente acadêmico, né, na universidade. Existem intercâmbios de trabalho voluntário. Existe intercâmbio de diversas formas, né? De trabalho não voluntário, existe intercâmbio que você vai para trabalhar mesmo e ganhar dinheiro, inclusive. Agora, o que é importante, o que une tudo isso é que é uma experiência de médio a longo prazo em um país né, um país estrangeiro e durante a qual você tem a experiência de viver realmente a cultura daquele povo do país no qual você está morando durante esse período, né? Seja trabalhando, seja convivendo na escola, seja convivendo na universidade, enfim. É basicamente isso. Entendi. Mas quando você fala intercâmbio, troca, tem essa questão que até você já me contou uma vez,
Que não é só você que vai, né? Tem uma questão que alguém vem. Algumas modalidades. Do tipo, né? Isso. Eu ia até citar, o Band falou, que é o caso, por exemplo, do Rotary, né? O Rotary tem um dos maiores programas de intercâmbio do mundo. E que chama. E no Rotary funciona dessa forma. É um intercâmbio onde as famílias rotarianas dos respectivos países recebem os estrangeiros. Então, o Bandeira foi para os Estados Unidos, no período que ele foi Estados Unidos, outra pessoa veio, não necessariamente dos Estados Unidos, mas de outro país, enfim, e os pais dele recebem esse estrangeiro temporariamente, tem um período, tem todas as regras. O do Rotary é um dos que eu conheço, é um dos mais organizados, é um dos mais antigos no mundo. Então, ele funciona, né, e vários demolês fizeram já o intercâmbio pelo Rotary, né? Tem um facilitador de ter essa questão que o Rotary, né? Ele faz o programa de seleção, as famílias que vão receber e vice-versa. É isso mesmo. Mas nem todos têm isso, é o que eu falei. Nem todos, tem, né? Alguns outros. Entendi. Como que foi o seu, no caso? Foi esse esquema que o Paulo falou. De fazer uma troca. Mas é essa questão. Eu fui, mas vieram pessoas para minha casa que não eram da casa que eu fiquei lá. Ah, sim. Entendeu? Mas pessoas da casa que eu fiquei lá foram para outros lugares. Então, existe essa rotatividade. Isso não é só os Estados Unidos, né? Existem vários países, né? Enfim, vai países da Europa, enfim, da América. A minha irmã mesmo fez esse mesmo intercâmbio pro México. Ah, legal. Então, existe, assim, esse do Rotary, assim, os irmãos que estão nos assistindo aí, com certeza devem conhecer, porque a grande maioria das cidades hoje tem Rotary Club, e muitos utilizam do programa do Rotary para poder fazer esse intercâmbio, né? Ter essa experiência de morar temporariamente fora do Brasil, né? Esse intercâmbio chama RYE, né? RYE, Rotary Youth Exchange, né? Então... O que é youth? Desculpa. É jovem, né? Ah, tá. Vai aparecer a sigla aqui, ó, embaixo. Juventude, na verdade. Juventude, né? sim. O que é interessante a gente falar e deixar até a recomendação para os nossos irmãos que estão nos assistindo. O Rotary é uma instituição já muito antiga, né? Tem mais de 118 anos. Foi fundada nos Estados Unidos, ela se espalhou, é presente no mundo inteiro, tem um trabalho filantrópico admirável. O Rotary foi fundamental para erradicar a polio no mundo, por exemplo, uma campanha absurda que foi feita principalmente na África para acabar com a polio, e é uma instituição muito séria, muito reconhecida. E então os nossos irmãos que estão em idade para fazer esse intercâmbio, tem aí entre seus 16 a 18 anos, ou até você que é um pouco mais novo, ou você que é pai de alguém que está nessa idade, irmão, enfim, e conhece alguém que tem interesse em fazer esse intercâmbio, sugiro que procurem o Rotary da cidade de vocês, e é algo que, inclusive, é facilitado no ponto de vista financeiro. Então, é uma oportunidade muito interessante, muito legal. Talvez seja o intercâmbio mais barato, assim, disponível no mercado, e é um intercâmbio que você vai, então, para a juventude, e você vai para conviver no ambiente escolar. E isso é muito legal, muito enriquecedor para quem vai mesmo. Ah, legal. Era até um comentário que eu ia fazer em relação aos tipos de intercâmbio, né, que essa é uma modalidade, né? E geralmente do Rotary para o pessoal estudar mesmo, ter experiência com jovens da sua faixa etária, né? E tem algumas regras também, né? Eu lembro que uma das regras que o pessoal do Rotary, né? Eu participava do Rotaract, é que não podia namorar. É uma das regras. Apesar de ser jovens, né? Eu sei que muitos não cumprem essa regra, mas uma das regras é que durante o intercâmbio não podia ter namoro, não podia ter relacionamentos. Mas enfim. E também tem outros tipos, né? Como o Bandeira citou. Tem as graduações sanduíche, né, que é famosas também, né, que você faz uma parte da sua graduação em uma faculdade em Portugal, enfim, em Londres, na Inglaterra, ou nos Estados Unidos mesmo, depende da faculdade, a gente tem um convênio, então esse também é um tipo de intercâmbio legal, conheço alguns demolês que fizeram, e também teve um programa do governo, né, que foi popular, que foi o Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras também, inúmeros demolês que eu conheço também participaram do Ciências Sem Fronteiras, né? Ficaram fora do país para estudar mesmo, ter uma experiência acadêmica, né? Então, tem
tem esse tipo também. E tem o pessoal que vai para trabalhar, né? E é outro tipo de, né? Não é bem um intercâmbio, tem o pessoal que vai morar fora um tempo, é um outro tipo de visto, etc, né? Que é bom quem tiver interessado nesse tipo também de intercâmbio, né? Que vai ir para trabalhar, também tem que tomar cuidado na hora de preparar a documentação, essas coisas, porque são classificações diferentes, né? Até você podia falar um pouquinho disso, da questão empresa. do visto, quando você foi tirar o visto americano. No seu caso foi mais fácil, né, você estudante, né? Não, e assim, quando volta naquela questão, né? Por ter o carimbo do Do Rotary, Rotary é muito isso mais fácil, facilita né? muito, Uhum. né? Mas para quem vai para fazer intercâmbio com outras coisas, com outras empresas, enfim, as empresas providenciam, né? E isso em geral é bem facilitado mesmo, até porque o perfil é diferente, né? Não é o perfil de alguém que quer ficar lá ilegalmente e tal, né? Então isso é bem facilitado. Existe até mesmo o intercâmbio que você vai para fazer aula e trabalhar, né? E aí você contrata empresas e as empresas te alocam lá, lógico que é durante um determinado período, em um café, alguma coisa assim da vida, ou um pub e tal, que você vai trabalhar lá durante esse período. E assim, lógico que o foco não é ganhar dinheiro, o foco é você ter essa experiência do dia a dia, do contato, do atendimento com as pessoas, né? E inclusive eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, foram para a Austrália, foram para alguns lugares e aprenderam muito, principalmente desenvolveram muito idioma, né? Ah, sim. Porque tá ali sob pressão o tempo ali todo. que Eu vejo muito aqui, assim, né? Acompanho o TikTok, né? Hoje nem tanto mais, mas antigamente, TikTok do pessoal que trabalhava de temporada na Disney. Tipo, se inscrevia pra seleção da Disney e eles iam pra uma temporada, tipo, trabalhava com tudo pago, lá tem dormitório, não sei o que, eles, né, literalmente tem toda a estrutura para receber o pessoal que ia trabalhar de outros países, né, do Brasil inclusive, e o pessoal ia muito para essa experiência, tipo assim, era 6 meses, né, tipo assim, eles ficariam 6 meses imersos, mas trabalhavam, tipo, vestido de Mickey, vestido fantasiado de personagens e tal, ou de vendedores, e tinha essa experiência também, tipo assim, vou trabalhar na Disney. Outra experiência que eu vejo muito legal também, acompanho alguns no TikTok, no Instagram, é o pessoal que trabalha em cruzeiros, que fazem cruzeiros marítimos, esses que vão tipo, pela costa da América, que vai por alguns países e precisam trabalhar, mas também querem ter essa experiência de aprender espanhol, até o inglês também, né? Esse também é interessante. Eu já vi essa questão do pessoal que faz esse tipo de trabalho temporário, que dura, sei lá, 3 meses ou até menos, e que fiquem em alto mar e trabalham, diferente. e aí tem a questão da língua, aprender a língua e tal, isso é bem interessante Não, também. deve ser muito legal. Mas agora sim, vamos lá. A gente não vai falar aqui de valor, porque se você tá bem interessado, você vai olhar no Google, que vai ter muita informação lá. Mas vamos supor que eu quero fazer intercâmbio. O que são as coisas que eu tenho que cobrir, os gastos que eu vou ter? O que aparece que eu não faço ideia, de verdade? Assim, varia muito de acordo com a modalidade, Sim. né? Então, você, em primeiro lugar, passagem, né? Sua ida e volta. Outro lugar, custo de documentação, né? Visto, enfim. O próprio despachante, né? Que você vai contratar para cuidar disso para você. Esse é um ponto interessante. Né, se você tiver condições, contratar uma empresa, né, de consultoria, de intercâmbio, né? Tem várias empresas hoje, ou até um despachante, que são pessoas mais especializadas, né, que trabalham especificamente para te ajudar a tirar o visto. Porque às vezes você vai preencher lá os formulários e tem muita dúvida, né? Eu mesmo fui preencher esse ano para os Estados Unidos e assim, tem N dúvidas, né? Que eu não sei se devo preencher ou não e tal, e você fica com medo de preencher errado e isso atrapalhar na hora de você ir tirar o visto, Receber né? o visto Na ou hora de não. receber o visto ou não. Então é interessante até ter uma pessoa que seja especializada ou uma empresa que vá. Que faça esse tipo, né? Tem empresas hoje que vendem o pacote. Eu quero ficar 6 meses em Sydney. Eles vão te dar tudo que você precisa para ficar 6 meses em Sydney. Alguns países eu sei que, por exemplo, você tem que ter depósito, você tem que garantir que você consegue se manter 6 meses na Austrália. A Austrália é um país que pede isso. Tipo, não, você tem que ter tantos... quanto tempo você vai ficar? 3 meses. Então, você precisa comprovar pra gente que você tem não sei quantos $1.000 australianos, que é a garantia que você vai ficar durante aqueles 3 meses, né?
Eu te cortei, né? Mas só para Não, mas é ótimo, é isso complementar, mesmo. né? E assim, intercâmbio é diferente de viagem Isso. simples, né? Aham. Então, em geral, você faz com uma agência, Isso. né? O caso do Rotary é uma especificidade, caso de trabalho voluntário são outras especificidades, mas em geral você vai fazer com uma agência. Então, tem os custos dessa agência, lógico, né? Uhum. E aí, o que mais? A agência vai te cobrar um valor lá X, que muito provavelmente vai estar incluso. As aulas que você vai frequentar, né? Durante o intercâmbio, muito provavelmente você vai frequentar Uma aula de inglês, uma aula de né? Alguma inglês, coisa assim. um curso X numa área, Isso. porque existem intercâmbios voltados para uma área específica. Legal. Por exemplo, eu que sou da área do direito, existem intercâmbios voltados para gente que é da área do E direito. isso facilita o visto, né? Tipo, você falar que está indo fazer um curso tal. E você já ter Com certeza. comprado o curso. Sim. Eu estou indo, eu vou para os Estados Unidos para poder trabalhar numa empresa X. Você já ter o contrato, alguma coisa assim, que a agência te negociou e tal. Isso facilita também, é um facilitador para concessão do visto, né? Com certeza, Sim. com certeza. Passagem, compras de ida e volta, com data marcada, isso Sim. também é muito importante. Outras despesas que tem, e às vezes estão inclusas na taxa geral, né? Mas seguro, né? Seguro de vida, seguro-saúde, né? Principalmente, porque não são todos os países que têm sistema de saúde universal, né? Como é no Brasil, e gratuito. Então, os Estados Unidos mesmo não tem, Principalmente né? o que não tem, você tem que ter. O Canadá, por exemplo, tem, mas eu não sei se é para estrangeiro, inclusive. Então, às vezes, o estrangeiro precisa de... Não sei, estou supondo que o estrangeiro pode precisar de seguro, enfim. Então, tem esse detalhe. O que mais que nós temos de custo? Aí, também, nesse custo geral que uma agência pode vir a cobrar, é a sua hospedagem, né? Existem diversos tipos de hospedagem em intercâmbios. Existe o tipo de casa de família, né? Que é bem interessante. Você fica lá, convive o dia a dia mesmo. Existe o dormitório, quando é em faculdade e tal. Aqueles que a gente vê em filme. Né? Hospedagem. Tipo filme, assim, de Isso. American Pie. Tipo esse filme. Legal. Isso. Tem o hostel, né? Que é uma hospedagem mais simples. Enfim, tem diversos tipos. E além disso, o que mais que a gente precisa pensar em despesa? Eu acho que é isso. Essas são as básicas, né? Aí você vai ter o custo com sua alimentação lá, etc. Viagens né? lá que você vai querer fazer. Às vezes, se você vai para um país legal, você vai querer viajar, conhecer outras cidades, ir em ponto turístico. Isso, né, falando de um intercâmbio mais light, né? Que você está indo, assim, para aprender o inglês e conhecer um pouquinho a cultura. Então, Isso. é um dispêndio diferente de você falar assim, não, eu quero ir para trabalhar. Você para ir para trabalhar é um pouco diferente, né? Às vezes você vai para um local mais específico, para uma rotina mais pesada, né? Sim. Isso é interessante. Agora, Bandeira, você foi para qual cidade quando você foi? Portland. Portland. Isso fica em qual estado? Estado do Maine. Maine. Tá, eu não conheço. Vai aparecer, vai colocar um mapinha aqui dos Estados Unidos. Para de medir em 7. Nosso editor vai aparecer apontar um aqui, 3D passando. Assim. Aqui fica o Maine. Não, mas eu queria saber, assim, como foi a sua experiência, que coisas boas e desafios você não esperava, como foi viver lá mesmo? Você ficou um ano. E você tinha quantos anos quando você ficou? 16. Então você ficou entre 16 e 17 anos lá. O que são coisas boas, né? Bem, a coisa boa, fazer amizade, conhecer gente do mundo inteiro, isso é muito bom, né? Conhecer outros lugares, outros países também, isso é muito bom. Coisa que às vezes a gente nem espera, né? Conhecer muitos lugares diferentes. Bem, aprender sobre a cultura também, porque a gente... ainda que eu fui para um país que a gente tem muita convivência com a cultura deles, Americanizado, né? o Brasil. A gente é muito influenciado, né? Pelo que vem de Hollywood, pelas produções americanas, música, enfim. Mas tem gente que tem a oportunidade de ir para... Igual a minha irmã foi pro México, já é diferente. Tem gente que vai para Taiwan, né? Nossa, que é muito diferente. Muito diferente. Então, muito assim, diferente. Pessoal que vai para África, enfim, tem diversos, né,
destinos, né? Sim. Vai do que a pessoa quer para a cultura dela, né? Vai para o que ela quer. Eu quero vivenciar mais cultura europeia. Eu quero vivenciar mais cultura americana. No caso dos americanos em si, teve alguma coisa que você descobriu lá que você não imaginava, assim? Porque a gente, igual você falou, a cultura brasileira é muito parecida com a americana, no sentido da gente ver muito americano, os filmes são americanos, a gente come fast food, né? Então, tipo, tá muito no nosso dia a dia, apesar da gente ter a nossa cultura também. Mas alguma coisa de dia a dia, assim, que ficou, Uma foi dúvida. doideira? Você fez o high school. O ano, Você fez um ano. Aí quando você voltou, você terminou aqui. Você teve que fazer aqui. Não, é porque lá não casa certinho. Não tem a começa em agosto. Né? Tem, mas começa em agosto e termina em agosto, lá, né? Então a gente... Que é no verão, as férias lá são as férias de verão, né? Exato. Então, aí eu precisei fazer um bem bolado na escola para dar certo. Para dar certo. Mas minha pergunta era mais nesse sentido, assim, da principal diferença entre o ensino mesmo, tipo, como que era o ensino... isso é muito diferente. A questão do ensino aqui e lá, entendeu? Porque o ensino é diferente pelo seguinte, que para mim, quando eu cheguei, isso foi uma coisa que eu não esperava. A gente ter a possibilidade de escolher as matérias que estudava. Isso não é só porque era intercambista, não. Todo mundo tinha essa possibilidade. E eles lá têm, né? Agora até existe... Lá ainda é assim, né? É o sistema de créditos. Isso ainda era notas? Assim, de notas. Se eu quero ir para a área de medicina, então eu vou pegar matérias mais biologia, não sei o que e tal. Eu quero ir para a área de matemática. Tipo assim. Aí eu pegava física e tal, e tentava ter mais créditos nessas matérias do que em outras, né? E isso, no fim das contas, vai importar no seu ingresso na faculdade. Isso, eu falo mais, assim, lá o pessoal tem essa oportunidade de montar uma grade mais voltada já para... eu quero direito, por exemplo, como se fosse aqui no Brasil. Eu quero fazer direito. Então, eu não preciso... não é que eu não preciso, mas eu não teria que ter tantos créditos em matemática, física, química, mas eu teria que ter em português, sociologia, filosofia, etc, né? Assim, tem as matérias que são obrigatórias, são básicas, são da grade, todo mundo tem que pegar. Conforme você avança lá para o ensino médio, você vai tendo mais liberdade nas coisas que você vai podendo escolher, né? E tem aquelas negocinhos mesmo, tipo carpintaria, pra você poder fazer... Isso foi uma coisa que... legal. Sim. Outra coisa, como eu sempre fui horrível com trabalho manual, não me atraiu, mas isso é uma coisa que me surpreendeu muito, assim, também, a estrutura das escolas. É uma coisa... de primeiro mundo, literalmente. Assim, muito boa. Nunca vi nada parecido, e aqui eu estudei a vida toda em escola particular e não chegava nem perto. Nossa. E lá são escolas, a escola que você usou lá também era particular? Públicas. Todas públicas. Isso é público. Porque eu vejo muito isso nas escolas, assim, vejo assim, igual você falou, né, de notícias, e enfim, séries e tal, que as escolas públicas lá têm umas estruturas, assim, gigantescas, monstruosas, que se fosse no Brasil, com certeza seria um Bernoulli da vida. Pra quem não sabe, depois pesquisa no Google, o Bernoulli é um dos colégios mais caros aqui de Belo Horizonte, Santo Antônio, Magno, enfim, são colégios, assim, grandes, com estruturas, mas são colégios particulares. E nos Estados Unidos, eles têm colégios públicos com estrutura, assim, gigantesca, laboratório de ciências, assim, gigantescos. Essa parte que eu brinquei da carpintaria, mas que tem, tipo, uns laboratórios muito grandes, parte de teatro. Outra coisa que eu ia te perguntar também era sobre o esporte, que eu vejo muito que lá o pessoal é muito, assim... Chega no ensino médio, alguns já querem jogar beisebol, outros querem jogar futebol americano. Se é bem essa cultural mesmo nesse sentido. O esporte é uma coisa muito arraigada na cultura deles, porque isso é uma coisa que eu descobri deles lá, eles são muito competitivos. E eles são estimulados a serem competitivos entre si desde pequenos. Isso é algo que você vê na escola, isso é algo que você vê no esporte, muito pesado, e as coisas que eu conversei, o que eu vi é algo que é estimulado, inclusive durante a faculdade. Competição. E aí o esporte, a gente sabe, é a melhor maneira de se incentivar isso, né? De fomentar isso. E como esse é um valor importante para eles, é algo que é realmente muito presente. Lá onde eu fiquei, o pessoal jogava bastante futebol americano, né? Eu também não era minha jogou praia, nada, não? Não tem uma fotinha com você, aquele uniforme, aquele capacete? Não vai achar, não tem. Não acredito. Com os equipamentos. Equipamentos assim.
Aí o pessoal queria jogar comigo futebol normal. Nem futebol presta. Olha o brasileiro. Ainda bem que tinha vamos lá. outros brasileiros que representavam melhor, E, né? já que nós estamos no formato de entrevista, o estereótipo com o brasileiro é real? Tipo, o brasileiro é futebol, é o samba, é não sei o quê. Tipo, o que o pessoal mais te perguntava? Tipo assim, Eu acho galera que, mais... né? assim, o pessoal, em geral, nos Estados Unidos, eles são... E esse estereótipo em relação a eles é verdadeiro. Eles são bem ignorantes quanto à geografia e ao resto Nem do sabe mundo. onde fica o Brasil. Não sabe. Nossa, horror. Teve um cara uma vez que perguntou se o Brasil era do tamanho de qual estado dos Estados Unidos. Ô, louco. E o Brasil, na verdade, é maior do que todos os Estados Unidos continental, né? Ele vai perder pro Alasca, quando junto ao Alasca, né? Uhum. E aí, só. Então, aí ficaram impressionadíssimos, né? Ou perguntar qual que era a população do Brasil, ficaram muito impressionados, né? Mas é lógico que o que chega principalmente para eles são esses estereótipos, né? Nossos. Praia, praias, samba. mulheres, futebol, essas coisas, né? Tem o Brazilian Wax lá. Por favor. O Brazilian Wax é uma coisa famosa. Pesquisem no Google quem não souber. É. Mas aqui, agora eu tô vendo que você tá muito, muito curioso sobre lá, que você tá pensando em fazer um intercâmbio, amigo. Com certeza. Você já Em olhou breve. alguma coisa? Não cheguei a olhar assim de fato, não, né? Eu comecei a fazer o processo de visto, né? Mas como o visto, a pandemia nos perturbou bastante, então, assim, tá muito preso ainda o volume de pessoas para pedir visto. A gente tá conseguindo marcação só para 2024. Que isso? Então, eu tô esperando um pouquinho dar uma desovada, né, ali para tentar marcar pro ano que vem, né? Mas eu dei olhando algumas coisas, mas antes eu quero fazer uma viagenzinha aqui, né, Argentina, algum South lugar mais America. perto, né, a América do Sul aqui para conhecer. Mas vamos falar mais um Mas assunto. só rapidinho, que isso é legal, dica para as pessoas que se você pensa em fazer intercâmbio, então você tem que, tipo, fazer, mesmo que você não tá já caminhando para aí, já tira o visto. Você tem que se programar com porque é só antecedência. 2024, Isso, né? Então, assim, hoje está uma barreira. E agora, assim, né? Alguns países começaram a pedir visto. Acho que o México agora está pedindo visto. Antes não pedia, né? E o Brasil agora também está cobrando visto, né? De alguns países, né? Regra da reciprocidade. Voltou agora no governo Lula. Mas, enfim, é bom você pesquisar sobre isso. Talvez pesquisar um país que não exija visto, né? Vai te pedir o passaporte, lógico, mas talvez que não precise de visto para você poder visitar, né? Tem os prazos também, né? Se você vai visitar, sei lá, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, é um sistema. Mas, não, quero ficar mais tempo. Aí você já vai precisar de um visto diferente, entendeu? De trabalho, de estudante, ou de permanência. Para ficar um estado. ano, por exemplo, todo país vai pedir. Todo país vai pedir, né? Entendi. Agora, se é um visto de turismo, aí é um pouco diferente, né? Mas você queria encaminhar para outro Eu queria falar, você falou um pouquinho do intercâmbio de estudante. E aí eu queria que você falasse pra gente sobre a sua experiência com o intercâmbio de trabalho que você fez no Egito, né? Então, que é totalmente diferente culturalmente dos Estados Unidos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse intercâmbio, como que funciona. Não precisa citar a empresa não, porque não estamos recebendo porque o que acontece? Até posso citar, porque é o seguinte, existe nenhuma empresa, é por isso que eu vou citar, é uma ONG, né? Inclusive que um célebre irmão nosso fez parte lá atrás, que é o Bill Clinton, ele foi, se eu não me engano, presidente ou diretor, alguma coisa assim, dessa ONG, que chama AIESEC. Essa é uma instituição que ela tem por vocação organizar esses intercâmbios entre jovens, entre pessoas ao redor do mundo, né? Eles fazem, ao menos à época quando eu participei, faziam intercâmbios principalmente voltados para o trabalho mesmo voluntário, tá? Esse trabalho, melhor dizendo, tem um que é voltado para o trabalho voluntário e tem um que é voltado para o trabalho especializado. Então, para que pessoas atuem em suas áreas, né? Tipo médico, professor, engenheiro, tipo uma área específica de trabalho. Então, se o cara é engenheiro, ele ser alocado na Índia numa empresa de engenharia, por um exemplo, né?
né? Entendi. E aí, o que eu fiz foi o de voluntariado, né? Então, eu fiquei 2 meses e meio, quase 3 meses no Egito, né? Você ficou onde? Qual cidade? Fiquei no Ficou no Cairo, que é a Cairo mesmo, capital. capital. E aí, o meu trabalho era trabalhar dando aula de inglês numa escola para crianças que eram refugiadas da Guerra do Sudão e da Guerra da Síria. Da Síria. Que o Egito está ali próximo dos dois, né? E a experiência foi muito legal. Eu nunca tinha ido para o Oriente Médio, nunca tinha ido para aquele lado. O Egito era um país que eu tinha muita vontade de conhecer desde o começo. Foi uma experiência diferente, porque eu já estava mais maduro, né? Fui sem conhecer ninguém, cheguei lá, fiz vários amigos também, que foi uma coisa muito legal. A possibilidade de conhecer o Egito, conhecer aquelas maravilhas todas, né? Que a gente vê na escola, que a gente vê nos filmes. As pirâmides, né? Que os extraterrestres colocaram. As pirâmides, os templos, tudo aquilo, né? Fora as belezas naturais que o Egito tem também, que às vezes a gente nem conhece. E a experiência de trabalhar também é bem interessante, né? É uma escola assim, muito humilde, um pessoal que fazia o trabalho mesmo pela causa mesmo, sem muitos recursos, e a gente ia lá e via que o nosso trabalho fazia diferença. Era como se fosse um trabalho humanitário ali que você fazia. Ajudar pessoas em situação de baixa renda. Porque eram refugiados, né? Então, na verdade, não é baixa renda, é zero renda, né? São pessoas refugiadas que estavam ali e Mas que, tipo, precisavam de auxílio, recentemente... né? Não, eles já estavam sendo realocados, estavam começando uma vida ali. Era recente, mas devia ser que as pessoas que estavam lá 1 ano, 2 anos, né? Não, muito, muito recente. Aí foi isso. Também foi uma experiência muito legal. E esse é outro ponto para pessoas aí já um pouco mais velhas, né? Que têm interesse em fazer intercâmbio. Talvez procurar essa não é a única instituição que trabalha com isso, existem outras. É lógico que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de fazer esse tipo de intercâmbio com intermediação, né? Pra gente não cair em golpe, pra gente não se enfiar numa fria aí, Tem né? golpe do intercâmbio também. Com certeza, né? E se você sofrer um golpe no Brasil já é ruim, imagina se você sofrer um golpe num país X aí, né? Então, assim, Nossa Senhora. tem que ser muito atento mesmo. Mas é um caminho bem legal, uma experiência que além de você conhecer outro lugar, você tem essa vivência do trabalho humanitário que é bem recompensador. E agora, assim, dos Estados Unidos foi mais difícil, mas eu acho que deve ser mais fácil de entender o que você viu, assim, que você ficou, caramba, o pessoal no Egito faz isso, tipo assim, porque lá deve ser uma cultura totalmente diferente. Não, lá tem muita coisa. Primeiro eu me assustei, eu não imaginava o Egito um país tão pobre, ele é um país bem pobre, né? Então isso é uma coisa que eu já me assustei bastante. E aí tem muitas coisas, da cultura deles mesmo, né? Eles são muçulmanos, então eles têm alguns costumes muito diferentes. A gente andar na rua, ver mulheres usando aquela roupa. O patriarcado é forte, né? Bem Com certeza, forte, porque é um país muçulmano, com religião maioria muçulmana, então... maioria, assim, de 90%, eu acho, algo assim. Então, você andar na rua, ver as mulheres andando com a burca, né? Alguma coisa bem diferente. Tem muitas coisas diferentes. Agora Comida é uma coisa que eu tenho curiosidade, como que é a comida do Egito. Eu sempre gostei muito de comida árabe. E lá segue, né, essa linha, né? Eles têm um prato... mas a comida árabe aqui deve ser tipo comida japonesa aqui, que é assim. Zoada, né? E a comida árabe que a gente come aqui, como o Brasil recebeu muitos imigrantes do Líbano e da Síria, a comida árabe que a gente come aqui é sírio-libanesa, né? O Egito já é um pouco diferente. Tem algumas coisas que tem igual, que é aquela kafta, né? Sim. Tem lá a mesma coisa, é muito boa. Tem o falafel, que vocês sabem, né? O bolinho de grão de bico, uma que é delícia. uma delícia. Nossa. E o de lá, assim, inclusive... nesse intercâmbio, a gente ficou hospedado em hostel. Aí, o hostel era numa rua, assim, muito simples, e na frente tinha uma senhorinha humilde que ficava lá com um tacho, com óleo fervendo, lá fritando falafel cedo. Mas você ia e comia aquilo no café da manhã, era a melhor coisa do mundo. Nossa, delícia, velho. Que isso. Muito bom. É uma dúvida aqui, aí falando de... Acho que você foi, eu lembro quando você foi tipo 1 mês, 2 meses do Egito, foi rápido, né? Tipo, 2 meses e meio.
Quando teve a sua volta, assim, e aí já tem um tempo, alguns anos, você ainda mantém contato com alguém de lá? Ah, sim. Dos dois intercâmbios, na Que legal. verdade, a gente acaba fazendo amizade bem forte, né? Hum. Do Egito eu fiz mais amizade, assim, fiz amizade com o pessoal do Egito, claro, mas também com o pessoal do Brasil, que eu encontrei lá, com pessoas da Índia, tinham muitos indianos lá. Também convivi com o pessoal da Turquia, da Grécia, tinha gente de vários países, da Argentina, da Bósnia, tinha gente de tudo quanto era canto também. Nossa, muito chique. Isso é legal, né? E é importante, esse até é uma oportunidade para a gente pensar também, que eu falei, né? O intercâmbio não é propriamente uma viagem, né? Uhum. Ele é algo, geralmente algo com objetivo, então ou de estudo ou de trabalho, só que ele tem uma filosofia por trás, o porquê que isso surgiu, né? E a gente pensa muitas vezes que ele trabalha com a juventude, né? Por que que o intercâmbio é voltado à juventude? Isso tem um motivo, né? Ele surgiu lá atrás quando se entendeu que se as culturas se conhecessem, se as pessoas se conhecessem e vissem que, apesar de um ser brasileiro, e um ser egípcio, e outro ser indiano, e outro ser sueco, são pessoas com as quais você consegue conviver e aprender e ter bons momentos, enfim, que por meio dessa convivência a gente se entenderia melhor culturalmente e se compreenderia melhor como iguais, né? E isso diminuiria, em certa medida, os conflitos, isso diminuiria a intolerância, isso diminuiria esse tipo de problema, né? Caraca, nossa. Então, tem um sentido, e esse sentido é bem interessante Sim, e é nobre, né? Porque é importante a gente entender e conhecer as culturas até para saber respeitar, né? Da melhor maneira. E evitar, por exemplo, talvez se a gente tivesse mais proximidade das culturas, não teríamos tantas guerras, igual a gente já passou por isso, né? E então, eu acho Ainda que... passa, né? ainda passa, estamos em guerra, né, no mundo aí. Mas eu acho que tem esse quê também de... Você falou do ser igual, mas também da pessoa ter a oportunidade de, na vida dela, ver uma outra convivência totalmente... Que é meio que viajar, né? Mas viajar é sempre um turismo, é uma coisa rápida. Mas quando você vai lá por um tempo e é introduzido no dia a dia da cultura local, igual você falou, ficar na casa de alguém, igual aconteceu, eu imagino que deve ser um engrandecimento muito bom de entender a motivação das pessoas que pensam diferente e tal. E é quando você volta no Brasil... Não sei se é triste ou se é bom também voltar para casa. É bom, voltar para casa é sempre bom. É Sim. lógico que você sente saudade de algumas coisas, né? E às vezes queria que o nosso país fosse mais, em alguns Evoluído, pontos, né? evoluído ou mais igual outros, né? Mas a gente também aprende a entender e valorizar a nossa casa. Isso também é uma coisa legal. Quando a gente sai e se sente estrangeiro, a gente vê como que é bom se sentir em casa, né? Ah, sim. E isso é interessante. Muito bom. É isso aí. Mais alguma pergunta? Não. Eu só vou ver aqui qual que é o site do Hoje nosso episódio é um episódio mais pocket, né? Mais objetivo, para a gente falar aí um pouquinho das experiências, trazer algumas dicas para quem está querendo fazer um intercâmbio. Juntar dinheiro, porque o dólar tá caro. Tá caro, né? E, enfim. Eu acho que assim, muita gente pensa quando vai fazer intercâmbio, é muito caro e tal. Às vezes nosso irmão hoje tem 14, 15, 16, 18 anos e fala, eu nunca vou conseguir. Bem, talvez você não vai conseguir agora, mas se você fizer uma poupança, for juntando um dinheiro, nada é impossível, né? Sim. Eu compreendo que é algo caro mesmo, nem todos os pais têm condições de bancar para os filhos irem, né? Eu falei de algumas possibilidades que são mais baratas, mas ainda assim são fora da realidade de muita gente. Tem gasto, né? Mas eu acho que vale a pena o incentivo de que se é o seu sonho, se você tem vontade de viver esse tipo de experiência, que você vá juntando seu dinheirinho, quem sabe depois que você finalizar a faculdade ou no meio da faculdade, Isso. né? Você consegue ir fazer, então...
Acho que tudo é foco, né? Isso, Claro. É um objetivo, né? Então, se você tem o objetivo de viajar, não precisa pagar a festa de formatura, né? Pra juntar o dinheiro, que é o custo de um intercâmbio aí, quase. Pagar pros seus amigos, igual. sua família se divertir ou pra você se divertir lá fora? Lá fora. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que é bem isso. E hoje nós estamos numa época que é bem mais acessível. Antigamente, intercâmbio era um negócio assim. Um negócio meio, né, inacessível mesmo, Sim. inalcançável. Hoje não, hoje é um pouco mais acessível. E se você não quer fazer um intercâmbio, se você não tem condições de fazer um intercâmbio, juntar uma grana e talvez fazer isso um mochilão. Uma viagem, pela América do Sul, né? Muito Tem bem alguns colocado. amigos que fizeram e é legal. Aí você vai ficar em hostel, vai ficar em pousada, vai ficar em lugares mais simples, mas que você cumpriu o objetivo. Você vai conseguir visitar, sei lá, 3, 4 países, né? Em 30 dias, né? Fazer um mochilão. Isso é legal também, é um outro formato que pode dar certo. Claro. Se você juntar 3, 4 amigos, ou até um amigo que já fez também, vai junto, é uma experiência legal também, que pode ser diferente, né? Até uma coisa, assim, eu vou fazer uma pequena propaganda, mas só para citar, eu tô fazendo um serviço que chama Cambly, que é aula com pessoas de todo mundo para treinar inglês. Muito bom, Mas o que eu achei interessante, que eu conversei com um cara da Turquia, que era o professor, ele não era turco, mas ele morava na Turquia, e aí era sobre exchange, assim, e ele falou sobre América do Sul, perguntou se eu já tinha viajado para fora, falei que ainda não e tal. Ele falou, olha, se eu morasse no Brasil, eu teria viajado para todos os países da América do Sul, porque vocês não precisam de visto. Vocês não precisam de visto, né, para ir, né? Tem essa vantagem. Então, antes de pensar em ir para fora, eu pensaria em ir na Argentina, pensaria em ir no Chile, pensaria em ir no Uruguai. E é uma coisa que a gente está no Brasil, vislumbra muito a cultura americana ou europeia, mas tipo assim... Não valoriza. Não valoriza que a gente tá no Mercosul e, tipo, é uma coisa muito mais possível. Exatamente. Mais barato. Mais barato e mais possível. Então, eu acho que vale muito a pena esse intercâmbio cultural e conhecer o Brasil também, tá? Fica a dica, se você tiver oportunidade, vamos fazer um intercâmbio cultural no Brasil, conhecer as praias do Nordeste, ou passar um friozinho no sul do país, ou ir lá conhecer o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, comer carne de jacaré. Enfim, intercâmbio cultural também é uma dica interessante, né? Porque às vezes a gente passa muito tempo vislumbrando coisas muito grandes e acaba que a gente não conhece o nosso próprio país, né? Então, acho interessante também, o Igor tocou num ponto aí interessante, né? Não só da América do Sul, mas conhecer o Brasil também, a gente tem várias culturas aqui dentro. É isso aí. Beleza. Você tem alguma dica aí para quem quer fazer intercâmbio de terminar? Dica eu já dei. Tenha foco e vá atrás se você consegue. Muito bom, então. É isso aí. Vamos então agora para... Não, vamos acabar. Vamos acabar já, gente? É Pocket. Você que é Pocket, não tem recado final, não? Não tem recado final? O recado final é transmissão encerrada.